lá, versículo 3 e 4 do capítulo 16 de Êxodo. Quem tiver pode ler. 16 o quê? 3 e 4. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para nos matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém. Então isso aconteceu 15 dias depois que eles tinham, que estava no segundo mês, chegam num lugar que a Bíblia fala que o nome era uma cidade chamada Sim, e aí eles já começam a reclamar. Ah, a gente podia, né, lá, quando a gente era escravo, a gente tinha comida, e aí Deus dá essa resposta, né? Então eu vou fazer chover pão do céu. Essa é a foto do maná, a coisa mais aproximada que eles têm, que ele parece uma sementinha assim, e ele caía e ficava como orvalho, né? E aí maná quer dizer o que é isto, porque quando eles acordaram e viram, eles falaram o que é isso? E aí esse ficou o nome, o que é isso? Legal. Vamos comer o que é isso, né? E é uma substância como um pão, e fala que tinha um sabor igual ao do pão de mel, igual um pãozinho doce. E eles podiam usar como ingrediente para cozinhar, podia comer como tava, né? Podia fazer várias coisas. Só que aí o que acontece? Deus ele já dá a instrução logo de cara, né? Que iria cair todo dia e que a pessoa tinha que pegar o bastante para ela comer naquele dia, ela não podia pegar mais. Aí até no final do versículo que a gente leu fala assim, para eu ver se eles andam na minha lei ou não, porque logo em seguida o povo já, sem ter fé, desobedece e pega um monte. Aí o que acontece? Nesse monte que eles pegam fica podre, estragado, nojento, não dá. Então eles têm que aprender que você tem que ir lá e pegar só necessário para esse dia. Você vai depender de Deus pro dia seguinte. E aí na sexta-feira, porque eles não poderiam trabalhar no sábado, eles tinham que pegar o bastante para 2 dias. E esse da sexta-feira não estragava. Só o da sexta-feira que não estragava. Senão o resto ficava tudo podre com bicho, né? E aí a última coisa também que ele fala é que eles tinham que pegar uma porção de maná e guardar para gerações futuras saber o que Deus fez. Então por muito tempo eles tinham uma porção de maná, 1 litro, alguma coisa de litro, conservado, e ele não apodrecia nada, e as futuras gerações viam, olha, quando eles estavam no deserto, olha o que eles comiam, esse é o maná. Então eles por muito tempo tinham isso, né? E aí, né, pra saber que Deus supriu as necessidades deles por 40 anos até chegar na Terra Prometida. Então esse é o capítulo 16. E aí a última coisa que fala aí o povo ainda reclamou que, mas ok, agora a gente tem pão, mas e carne, a gente queria tanta carne. Aí Deus faz vir um vento e de um lado que nunca vinha, vem um monte de codorna, e aí eles comem até cansar, não aguentava mais ver carne. A codorna era já pronta? Não, vem a ave voando, as codorninhas voando. Tipo, um vento mudou, que elas estavam indo pro lugar, o vento mudou, trouxe um bando de codorna pra onde eles estavam, pra eles cozinharem. E fizeram até encher de tanta codorna. Aí, no versículo 17, fala sobre a água da rocha e a batalha contra os amalequitas, né? Eles continuam a jornada no deserto, chegam num lugar onde não tem água. Aí reclama com Moisés reclama com Deus. Aí Moisés ainda faz o drama, né? Eles vão me apedrejar, chegou aqui, não tem água, esse povo tá doido, vão me matar agora. Aí Deus responde com uma instrução, que é para ele ir com a vara dele até uma rocha, tocar a rocha e vai sair água, né? E aí é isso que acontece. Depois disso, é aquela passagem bem famosa que está aí na foto, né? Que é o povo ao redor, um dos povos que estava ao redor eram os amalequitas. Eles se unem para ir guerrear contra eles, né? Porque milhões de pessoas no deserto indo para algum lugar é uma ameaça para os povos ao redor. Então esses amalequitas juntam um exército para ir lutar contra eles. E aí Moisés fala para Josué, fala, conta aí dos homens que têm idade de guerra, separam a batalha e vai você à frente deles. E aí Moisés, nisso eles vão, e Moisés sobe no monte com Arão, que é o irmão dele, e Ur, que a tradição diz que era o filho de Miriam, o sobrinho de Moisés. A Bíblia não fala isso, mas sempre fala de Arão e de Ur, que estavam ali do lado de Moisés.
E aí a batalha durou muito tempo e ele fala que quando Moisés está intercedendo pelo povo, ele levanta as mãos e ele fica intercedendo a Deus pelo povo, e aí Josué e os guerreiros estão ganhando. Aí quando ele cansava, não abaixava, o povo vinha contra eles e ganhava. Então eles viram que a intercessão de Moisés estava ajudando. Aí o Ur e o Arão ficam do lado dele, colocam uma pedra para ele sentar, e eles seguram a mão dele e passam horas e horas até de noite, até eles ganharem a batalha, né? Aí agora a gente vê Josué, que é um personagem que ele vai aparecendo assim esporadicamente e depois ele vai ter um grande destaque, né? E a gente vê o destaque dele já começando aqui também, como a pessoa que lidera o exército nessa batalha, né? E aí no versículo 6 do capítulo 17, quem tem aí pode ler? Esse Josué não é o pai, não é o Josué que... É o Josué que depois vai aparecer. Marido da Maria? Não, José. Não, Josué é uma pessoa seguidor de Moisés, mas ele é bem importante. É o 6? O 6, 17, 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Isso. Aí tá falando de quando a água saiu da rocha, né? Aí no capítulo 18 nós vemos que o sogro de Moisés, ouvindo, porque quando Moisés vai para o Egito, ele morava com o sogro dele, né? Aí ele tem família, tem filhos, e aí ele volta para o Egito para tirar o povo. A mulher dele vai com ele certa parte do caminho, mas de uma certa parte ele continua sozinho e ela volta com os filhos. Então ela, por todo esse tempo, tudo isso acontecendo, ela tá com o pai dela. E aí o sogro de Moisés, Jetro, ele ouve o que aconteceu e aí ele vai atrás de onde Moisés está para levar os filhos dele, a esposa dele e tal. Aí ele chega lá, ele é muito bem recebido por Moisés, e Moisés conta para ele tudo o que aconteceu. Tudo bem. Aí no dia seguinte, o sogro só de olho, Moisés acorda e de manhã até a hora de dormir, ele tá com o juiz do povo. É o dia todo o povo vindo pra ele, ó, isso aconteceu o problema, ele resolveu o problema, e aí chega ele sozinho fazendo tudo isso, né? Aí Jetro, que pelo que a gente vê, é uma pessoa muito sábia, né? No capítulo 18, verso 21, quem tem aí pode ler? Ele dá esse conselho que a gente vai ouvir agora. 18, 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Esse é um conselho de Jetro para Moisés. Sim. Okay. Continuar? Continua. E põe no Coloque-os como chefes do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Até aí, tá bom, obrigada. Então aí ele dá esse conselho, falando assim, ó, você tá resolvendo qualquer probleminha que tá acontecendo, é pra você. Então, faz um sistema onde pega pessoas honestas, pessoas... ele meio que lhe deu o sistema que a gente hoje em dia tem, né? Porque se você tem pequenas causas, você vai no tribunal de pequenas causas. Né? Tem o tribunal para crimes, tem a Suprema Corte. Então ele falou, você é a Suprema Corte, mas coloca aí uma hierarquia, quando tiver alguma coisa muito grande, que venham para você. Mas uma picuinha entre duas pessoas, deixa uma pessoa sábia resolver. Com certeza, no meio de milhões de pessoas, você consegue colocar alguns líderes, e aí ele segue o conselho, e as coisas começam a ir melhor. Daí por diante, o sogro se despede dele e vai embora. Então esse é o capítulo 18. Aí vamos aí pro 19. Aí já começa o negócio a ficar mais quente. Vai, agora é o Israel no Monte Sinai. A gente vê que Deus começa a preparar o povo para receber os mandamentos e a lei de Deus, né? Aí então Deus, ele chama Moisés para ir para esse monte, que é um monte muito conhecido, muitas coisas vão acontecer aí, é um lugar muito importante. E desse monte ele dá uma mensagem, que é para Moisés falar para os israelitas, que a gente vai no 19, no versículo 5, quem tem pode ler? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações.
Amém. toda a terra seja minha. Embora o que? Toda a Toda terra a terra terra seja seja minha. Isso. Então, Deus chama Aleluia. Moisés e fala, ó, eu vou falar o que eu tenho que falar. Se vocês quiserem, vocês vão ser meus. Mas é um acordo que o povo tinha que fazer com Deus. Então Moisés vai lá, chama o povo, chama os líderes, chama o povo e dá essa mensagem, ó, Deus falou que ele vai dar as regras, se a gente quiser, a gente pode ser dele. E aí todo mundo concorda, não, sim, vamos lá, a gente tá com Deus, né? Aí depois Moisés volta pro monte e fala pra Deus, ó, eles concordaram e aí tá até a foto, né? Porque eles começam a ver que tem relâmpagos, tem trovões, eles começam a ver a glória de Deus. Deus começava a falar e eles começaram a ter mais temor, porque Moisés ia no monte e a nuvem cobria e as coisas sobrenaturais começaram a acontecer, né? Então, aí Deus fala para Moisés o seguinte, que por 3 dias eles deveriam se preparar. 3 dias se preparar, né? Ia ter um ritual, como se fosse assim, no 3º dia eu vou falar com você, mas vocês se preparem. E ele deu alguns steps que as pessoas iriam fazer, e no amanhecer do 3º dia, iria começar todos esses sinais. E uma das coisas era que uma nuvem grossa iria cobrir o monte, e eles iam ouvir um barulho, como se fosse a voz de Deus, mas para eles soava como se fosse uma buzina, como se fosse trombeta de guerra, coisa assim, né? Uma coisa bem, assim, tremenda. Né? E aí demonstrava que a presença de Deus estava ali e subiu uma fumaça como um fogo, né? Então essa era a preparação, né? Que Deus ia dar para ele. Qual Os que 10 é esse mandamentos. versículo que você tem? Qual? 16 e 17. Tá bom. Então a preparação que eles iriam receber os 10 mandamentos e as outras leis também, né? Aí no 20, que tudo isso aí deu uma continuação, né? Agora a gente começou na parte das leis. Deus vai e fala. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas no capítulo 20 é a primeira vez que Deus fala sobre os 10 mandamentos. E eu pensei, na minha cabeça, eu tinha assim, Moisés subiu, é uma surpresa, eu acho. Tinha umas pedras lá, e Deus falou, ó, toma aí os mandamentos, aí ele desceu, aí tinha um bezerro de ouro, mas depois que eu vi que não, é outra coisa. Moisés sobe, né, eles se concordam com o contrato, ele sobe, e Deus fala pra ele os 10 mandamentos, que resumidamente é assim, né? Deus seria o único Deus, eles não poderiam falar assim, eu gosto de Deus, mas também eu gosto do sol como Deus, eu gosto de Baal, o rei do vizinho, o Deus do vizinho, não. Deus, no acordo, seria Deus, era o único Deus. Eles não deveriam fazer ídolos, mesmo de Deus, eles não deveriam falar assim, fazer um ídolo e eu vou fingir que esse é Deus. Eles falaram assim, não faça nada, não tenha amuletos. A outra coisa é, não use o nome de Deus em vão, né? Eles levavam bem sério que você não podia falar o nome de Deus. Você falava Senhor, você falava outras coisas, mas você não poderia considerar o nome de Deus como uma coisa banal, que igual a gente fala, talvez, meu Deus. Eles não iriam fazer isso. Eu ouvi que o nome Yahvé era um nome sagrado. Então, ninguém tinha podia nem falar. Se Não, tivesse exato. muro, se não tivesse... Não podia falar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote falava, não era? Uma vez por ano, uma pessoa falava. Eles não podiam falar, era isso. O nome de Deus era sagrado. Aí outra coisa que o sábado é o dia do Senhor. Porque, você vê, eles falam, né, que é pessoa que trabalha muito, que está muito preocupada com as riquezas terrenas, né? Então acho que por isso que Deus fez isso. Um dia da semana você tem que parar de trabalhar. Um dia é o dia de Deus. Até hoje a gente faz isso. Domingo é o dia que a gente separa pra Deus, né? E aí Deus falou, um dia é o dia do Senhor. Aí a quinta coisa é que você tem que honrar o seu pai e sua mãe, né? Que são a parte sobre as coisas entre os humanos, né? Assim, o homem com o homem. Não pode matar, não pode cometer adultério, não pode roubar, não pode mentir, não pode cobiçar. Basicamente, resumidamente isso que são os 10 mandamentos. A base de todas as leis. Né? Aí o que acontece? Enquanto Deus dava os mandamentos para Moisés, aquela cena continua, os trovões, a buzina, tudo aquilo. E o povo, que nas instruções estava assim, Moisés ia subir. Então, Moisés e Josué começavam a subir, Josué parava, Moisés continuava. Ao redor ficavam os líderes e ao derredor ficava o povo. Quando todo mundo começou a ver isso, eles começaram a se afastar. Que foi aquela coisa que eles começam, né? A falar, não, Moisés, é melhor você
falar com Deus antes de falar com você, do que tudo isso, né? Então o povo já começa a se afastar e falam pra ele, né? Então, fale você conosco e não Deus. A gente não quer que Deus fale, né? Nalu. Aí, calma aí, vamos 18 ver o fala aí, né? versículo... 18. Fala isso que você falou aí. Tá. Mas vamos ler desse capítulo, eu achei bem interessante o versículo 1, 2 e 3. Então, quem tiver capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, pode ler? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Até onde? Até aí mesmo, obrigada. Amém. Então aí, no 20, Deus dá os 10 mandamentos, né? Depois ele continua. Que aí, além desses mandamentos, ele tem outras leis. Que depois também em Levítico a gente vai ver bastante sobre as leis que Deus colocou. Como se fosse a Constituição que a gente tem hoje em dia, as leis novas que são aprovadas, são leis para convivência, né? No 21 fala sobre leis, sobre escravidão e justiça. Capítulo 21 agora. Isso, capítulo 21. Eu tenho uma pergunta do 20, depois a gente volta no 20. Eu faço Isso aqui é pra pergunta. você, pode fazer. Hã? Pode fazer. Pode ser? Pode. Então, no 4, tá aqui. Não faça pra você imagem. Eu tinha separado. Saiu ali, gente. Tá, vou pôr de novo. Eu grifei aqui pra perguntar, né? Eu sei, mas eu quero que você fale pra todo mundo saber. O que tira a glória de Deus até os dias de hoje? Na sua opinião, e depois se o pastor quiser. O que tira a glória Tira de a Deus? glória de Deus. Por exemplo, você não pode adorar outra coisa que não seja Deus. Então, igual, por exemplo, os católicos, eles adoram Maria. Eles, né? Maria passa na frente, né? Tem a imagem de Maria e dos outros santos também, que a gente sabe. E tem outras coisas, por exemplo, pessoas igual religiões que, igual do chá, né? Sim, A pessoa tem o chá como se fosse Deus. Então a gente sabe que aquilo tira a glória de Deus. Sim. E que, na sua opinião, assim, tira a glória do Senhor e que entra nesse versículo 4 Dá aqui? sobre a idolatria, sobre Isso, como se que fosse- entra nesse 4 aqui. Entendi. Eu acho que tudo que tá acima de Deus, né? Porque, por exemplo, se eu amar um lugar, igual o Havaí, é um lugar maravilhoso, mas se eu amar um lugar, o Havaí, mais do que eu amo Deus, ou mais importante do que Deus, eu tô idolatrando o lugar. Se eu tenho uma pessoa muito querida, meu marido, eu amo ele mais que Deus, Isso. ele é uma idolatria pra mim. Fala aí. Acho que qualquer coisa, filho, se você colocar na frente de Deus, é uma idolatria. Verdade. Não consigo pensar. Carro. É. Aí vai. Então a gente tem que vigiar, né? Porque quando você idolatra essas coisas, você transfere aquele sentimento de apego, de amor pra Sim. coisa, de zelo, de cuidado. Entendeu? Você Muitas vezes você a tá gente meio que não- adorando É. aquilo em vez de dar adoração para Deus, que a glória é de Deus, você tá dando a glória para aquela coisa, o amor, o compromisso, como chama, a sua atenção, tudo isso, tá entendendo? Então, tipo assim, em vez de você dar para Deus, que é o número 1, ele é digno disso, você dá para outra coisa. Que nem vários versículos Deus fala assim para não fazer ídolo e tal, e fala em Isaías que os ourives que faziam os ídolos e tal eram tolos, insensatos, porque eles faziam com as próprias mãos e eles adoravam o negócio. Tipo assim, entendeu? Deus até fala meio que engraçado assim das pessoas que fazem ídolos e eles próprio adoram. Ou você vê alguém fazendo, sabe que a pessoa fez, você compra e você adora. Tipo assim, é uma insensatez tão grande, uma burrice tão grande que, tipo assim, e as pessoas fazem, né? E dão a glória a isso e não a Deus que é devido, entendeu? Eu li que, por exemplo, carranca, aquele olho que tudo vê e aquele negócio. Estrela da cabeça pra baixo? Não, a carranca é aquela carranca que tem muito aqui no Havaí, né? Aquele olho que tudo vê, que geralmente quem vai pra Grécia sempre volta com um. E aquele, tipo uma teia, que aquilo ali é o filtro de sonhos, aquilo ali é tudo que Deus qualquer fala coisa, na Bíblia, né? Que ele Qualquer cita coisa na que você Bíblia. coloca como alguma coisa espiritual, tipo assim, um filho,
amor excessivo, tem tanta coisa. Ah, minha planta comigo ninguém pode botar na espada de São Jorge. É tudo idolatria isso aí. É. Superstição, Você né? vai acreditar, você acredita que a planta vai proteger sua casa mais do que Deus. Eu não sabia não, vi outro dia uma pessoa falando assim, que a gente estava num lugar e tinha um pouquinho de espada de São Jorge, a pessoa colocou assim, pra proteger de mal olhado, né, coisa e tal. Eu falei, uau, Tem muito. minha vida, eu nunca ouvi falar isso no Brasil. Eu apanhei muito espada de São Jorge. Também, apanhei muito. Daqui é o Tea Livre, né? O Tea Uma planta assim, parece uma espada verde. O Tea Livre eles botam em volta das casas aqui pra proteger. É? Aí eu falei com a minha tia e falou, aqui no Brasil é espada de São Jorge. Vamos lá, e no 21, no 22 e no 23, Deus continua dando as leis para boa convivência, né? Alguns exemplos. Eu tenho uma pergunta também, Sim. esse 20 aí. Eu também não entendi. Se Deus falou no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te curvará a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração e a geração daqueles que me aborrecem, etc. E faço misericórdia por milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus fez estátua depois dos anjos na arca os anjos, os serafins ali em cima da arca da aliança. Depois, Deus, quando o povo pecou mais à frente do deserto aí, Deus fez uma cobra enrolada, né? Deus falou para Moisés fazer, né? Uma cobra enrolada numa madeira, né? E colocava ali. Porque o povo estava reclamando tanto, pecando tanto, Deus enviou cobras venenosas para poder picar as pessoas, os murmuradores. E as pessoas estavam morrendo. Aí o povo começou a chorar, clamar a Deus por misericórdia, e Deus falou para Moisés fazer essa madeira ali com uma cobra enrolada, e todo aquele ferido, que tivesse ferido ali, tivesse convenenado, olhasse para a cobra, iria ser curado, certo? Saiu aí, tá? Então Deus fez aí, mandou fazer, né, os serafins na Arca da Aliança, fez essa outra aí. O que você acha, assim? Os irmãos querem participar também. Eu sei a resposta, porque muitas pessoas, quando eu falo de idolatria, as pessoas católicas já vêm assim, mas Deus mandou fazer aquela imagem, Deus fazia essa imagem. Mas aí, então, para se defender, né? Justificar. Sim. Tem alguma coisa que você já viu já sobre isso ou não? Não, eu tenho só minha opinião própria, que Deus não fez nada disso pra a pessoa adorar como se fosse Deus. Aí o anjo no topo era uma decoração, como ele fez tudo bonito, o melhor artesão que fez, uma coisa tudo maravilhosa, era uma decoração, ninguém tinha que adorar aquilo. E o negócio da cobra era Que ficava escondido, na verdade, o Santo dos Santos, ninguém podia ficar vendo. Não, e também Salomão depois ele faz um lugar especial Sim, pra então, um Deus. lugar lindo, maravilhoso, mas não é pra você adorar o lugar ou adorar a imagem, era uma decoração. Mas isso que eu queria saber também com relação à planta. Qual o problema de tu botar uma planta? Mas aí se você achar a planta vai me proteger, quem protege a gente é É Deus. superstição. Deus. A planta ela é Mas bonita. foi Deus que fez a planta. Sim, mas A planta é planta, não é uma protege, proteção. Ah, Pra comer, pra cheirar, pra Você não decorar. exatamente. Tá. Você Você pode pode adorar a gostar. planta e... Mas É, é que nem uma simbologia, assim, por exemplo, a aliança de casamento. Tu bota uma aliança que simboliza o que tu... Símbolo, mas ela não faz Entendeu? nada. Exatamente. Mas Se ela não você tem perder poder, a aliança, você esse ainda é tá a questão. casada. Não tem poder de amor, nem de garantir a fidelidade, nem nada, entendeu? Aqui em Isaías fala legal isso aí. Deixa eu ler rapidinho aqui. Posso ler? Não sei, eu acredito, mas tem as propriedades das plantas, né? A gente sabe que as plantas, elas Mas não são curam. espirituais, elas são físicas, carnais. É igual remédio, o remédio te ajuda, mas não porque ele é um Deus, porque ele tem Com propriedade força espiritual, tem força física. física, medicina, coisa assim. Deixa eu ler aqui rapidinho que fala legal sobre isso. Isaías 44, 13. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um molmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Está falando da árvore, tá?
diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima com a outra metade come carne. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entende, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Interessante, né? Isaías explica aqui que... Deixa eu só explicar. Fala aí, pode falar. Pode falar. Pra gente prosseguir, para te ajudar. A segunda, a primeira é fácil, que é dos dois anjos ali, serafins, em cima da aliança, para simboliza a glória de Deus, tá? E ali é fechado, ninguém pode ir lá ficar adorando, podia ficar só o sumo sacerdote ia lá jogar o sangue uma vez por ano. Então não é um negócio para ficar adorando, é um símbolo da moradia de Deus no céu que viria para a terra ali, né? Santo dos Santos. A segunda da cobra no madeiro já era um símbolo de Cristo na cruz do Calvário. Aquele versículo... A cobra no madeiro. Porque todo que olhava para ela era salvo do veneno da morte, entendeu? Era o que simbolizava o pecado. Quando Jesus falou do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Você pega dois versículos acima, Jesus dá esse exemplo. Assim como a cobra no deserto, assim será o Filho do Homem. Todo aquele que olhar para ele no madeiro, ele nem foi crucificado ainda, hein? Ele estava bem antes. Todo aquele que olhar para ele no madeiro será curado, será salvo, entendeu? Então, ali foi um símbolo de Cristo, uma profecia, falando dele futuramente. Mas, o que aconteceu? O povo pegou aquilo lá, escondeu e continuou adorando. Na época de Salomão, eles colocaram no monte para poder ficar adorando. Quando veio Ezequias depois, ele pegou e destruiu e falou que o povo estava idolatrando o negócio e pecando contra Deus. Aí veio o rei Ezequias e queimou depois e destruiu, né? E pastor, você sabia que o símbolo da medicina é uma cobra... Enrolado numa madeirinha, assim, um negócio assim. É assim, símbolo de cura, né? Mas então, ele falou pra olhar pro negócio e se curar, velho. Mas foi um momento ali, mas depois era para ter destruído. Era porque para mostrar, né, que Jesus ia vir, ia salvar. Eles erraram em esconder e ficar adorando depois, entendeu? Avante. Aí 21, 22 e 23 vai falando sobre as leis, né? Aí a gente vai ver mais os detalhes das leis depois, em Levíticos, mas fala muita coisa legal, né? Fala sobre... É uma constituição mesmo, de justiça. Fala ainda tantos detalhes, assim, por exemplo, fala assim, ó, se uma pessoa matar alguém de propósito, essa que é a pena, mas ó, se ela matar por negligência, ela fez um buraco e ela devia ter fechado, mas não fechou. Então ela foi negligente, então ela tem que receber essa pena, mas essa pessoa foi completamente sem querer que fez isso, então esse é o castigo. Vai detalhadamente, se fizer isso contra essa pessoa, contra aquela pessoa, é assim que você tem que agir. Ele vai dando as leis, né, bem assim, por detalhes, né? Fala sobre o testemunho falso, fala também sobre o sábado. Coisa de alguém, um boi de alguém, morreu o boi. Emprestado, Como é que é? se você pegar emprestado um boi, aí o boi morrer, aí você vai ter que devolver, ou então se aconteceu dessa maneira assim, sabe? Ou então seu boi foi solto e matou alguém ou feriu alguém, você é responsável, porque o boi é seu, você devia ter cuidado. Você deixou ele ficar a não solto. ser que acontecesse, tipo, vai abranger Circunstâncias, um monte de assim, coisa, um monte de coisa. É tipo o livro do direito do É, crente. exato. Só que aí depois eles vão, Alguém quer Levítico falar? vai ser mais época, cuidadinho. São orientações de como ser justo, Isso. né? Fazer entre os homens fazer justiça, porque antes o que falava mais alto Quem é mais forte, né? que era mais forte e é que impunha, e às vezes ele estava errado. Então Deus deu leis igual a gente tem hoje, conforme aquela situação. Pra ter igualdade, né? Conforme era aquela realidade. Por que fala do boi? Porque era o que tinha naquela época. Era o carro. Hoje você tem leis de trânsito. Tem leis de se você quer bater no carro de alguém, você tem que pagar. Né? Então, eu só acho que eu não consigo entender como que as pessoas
elas olham as coisas de tanto tempo atrás e se confundem com o de hoje em dia, não entendem que Isso foi para aquela isso época. foi por um momento e que as coisas, do mesmo jeito que a gente evoluiu, a gente usa roupas diferentes que naquela época eles não usavam porque não tinha tecnologia, as leis também. Se pegar de 50 anos para hoje, já mudou muita coisa. Por quê? Porque a civilização mudou, né? Só que naquela época não tinha lei nenhuma. Precisou Deus descer e dar a lei. Eu acho uma coisa... Mas onde está escrito Não. as novas leis aí no Novo Testamento? Não, de hoje em dia, nós da ilha, do Havaí, dos Estados Unidos, é isso que ele tá falando. Não, acho que tem tá as falando novas Deus leis não tá de Deus. esperando que a gente siga essa lei. Deus está esperando que a gente siga as leis. Chega as leis É como se da fosse civilização. ninguém Civilização? Não é Coisa de porque ele Deus, fala lá no Novo Testamento, Não, né? mas- Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá a César, ele se refere a pagar imposto. pagar os impostos, fazer as coisas de acordo com as leis Mas deste essas leis mundo. aqui não é lei de Deus espirituais? Não, então, por exemplo, Não, os 10 não, mandamentos. são leis de ordenação. Sim, Pra você aquele não pode povo matar. daquela época, que vivia naquela época. Isso daí é para aquele povo, entendeu? Mas isso Mas não é lei lei de- espiritual, é, isso a não. lei de ordem. Pegar um burro é de Então, ordem. é isso. de É, ó, ordem. 21, 22, 23 é lei de ordem. Tem muita coisa É. útil. Um monte de coisa que você vê, uau, que justo, realmente. A pessoa não Mas fez não nada. gostei justo aqui das mulheradas, não. Ah, não, Mulher tem um monte de bandida, coisa. mulherada. Mas é pra época, Dani. Ai, gente. Eu acho legal. Mas Por que, que naquela- homem, por que a mulher? Mas por naquela que época Deus? era assim, Que cara. horrível, cara. Você já pensou se a sua avó, você contar pra sua avó o que você fala hoje, ela vai achar um absurdo. Ai, Ela gente, contar como que ela foi criada, Eu tava que ela lendo. sentava pra namorar, o seu avô ali, ela aqui, e tinha que ter uma pessoa no meio. Você vai falar, nossa, que careta. Ela fala, não, Não, tudo era da bem, mas época. sim, Aí hoje em mas- dia você... Mas tem, ó, tipo, eu tava continuando a ler Gênesis e tem uma que as filhas dormem com o pai. Ai, Mas ele foi um Não, caso mas só. isso é um erro, Isso Isso é um erro. Foi um caso e foi um erro, Pelo entendeu? amor de Deus. Foi nada comandado Não, por elas Deus, fizeram não. uma coisa errada. Gente, eu não consigo. Tanto que depois. Dani, essas tem pessoas atrocidades sofrem hoje piores que isso. Eu não sei, mas não gosto de. Ali foi com a boa intenção de dar descendência pro pai. Foi com a boa intenção das. Imagina, tem atrocidades hoje, pedofilia, um monte de coisa que é muito piores. Entendeu? Ali. Não, não é nada não. Não, Assim, é não. bizarro. Não, mas esses casos assim Cara. acontecem super em outros países por aí, a gente não sabe. Peraí. Mas é Da violência, cultura né? deles. Não foi de livre e espontâneo. Vamos fazer. Meu. Foi loucura, mas. É legal que a Bíblia não esconde Isso que eu ia falar. nada. A Bíblia Ela falou erro de mostra todo mundo. onde Exatamente. Ela não é um Falou livro hipócrita. Falou tudo. Mas Ela eu- é como mas- o ser humano é. Mas sabe o que eu fiquei me referindo? Porque quando eu tô vendo a seriada do House of David, né? Aquele rei lá, o Saul, né? Saul. O Saul. Porque ele se cresceu, né? No ego dele e tudo mais. E aí, tanto que ele, quando o profeta veio pra dizer pra ele, ó, acabou o teu reinado, Deus pediu pra botar outra pessoa. Ele ficou transtornado, né? E mesmo o filho dele, que parecia ali no vídeo, não sei se é, você tem que ler depois pra ver. Jonathan. O filho dele continuava, né, assim, Não, o Saul Não, perdeu o Ele era Espírito Santo, entrou na hora. Ele era pacificador. O Saul perdeu o Espírito Santo nessa hora aí que o É. ele Samuel perdeu o falou. Espírito Santo, tá. Mas o filho dele, parece que ainda era um debate, ainda parecia que ele Sim. ainda fazia tudo por Deus, né, o pai que tinha. Isso. E aí eu fiquei pensando, o cara ficou tão transtornado, porque teve uma hora que, pareceu uma cena que também não sei se é verdade, ele tinha 2 filhas, né? Uma das filhas, ela tava aprendendo a ler as escrituras, alguma coisa que não era permitida. E tem uma cena que ele veio e falou, o que você tá fazendo? Ah, ele me deixou, porque como eu sou filha de você, ele me deixou, a não ser uma pessoa responsável por aquelas escrituras. Aí eu falei, cara, mas esse cara tava transtornado, ele podia simplesmente começar a mudar as escrituras, entendeu? E eu falei, cara, você vê esse falei, agora que a gente tá lendo hoje, pode ser, porque assim... Mas ele não escreveu nada, Dani. Não, que ninguém sabe, gente, porque Não, ele tava, ele entendeu? não Ele queria o escreveu poder nada. pra ele tava fazendo de tudo pra Não, continuar ele- no poder. Então, ele não estava escrevendo as escrituras que a gente está lendo hoje, não. Não, essa Aquilo passagem não tem na Bíblia. Saber não. escrever naquele tempo era uma coisa exclusiva de algumas pessoas, às vezes nem É, os só o reis profeta sabiam. Samuel, o Saul não escreveu nada. Não. Não, eu sei que ele eu digo assim, mas como teve certo Podia que ter alguém foi, de autoridade que tipo, não muda sei de também se vida. aconteceu, mas mostra uma hora que a esposa dele e ele mandam um
feiticeiro ir atrás do profeta pra matar o, né, assim, Não existe. pra fazer o profeta Isso não sei não o quê. tem na Bíblia também, não. Mas eu digo assim, claro, a gente não sabe vários detalhes, mas eu digo assim, o cara tava tão transtornado e ele é detentor de um poder tão grande que todo mundo idolatrava ele, né? Ele era um rei, assim, para as pessoas ele era o rei fodástico e ele tomou aquilo pra ele em vez de achar que era, Mas que acima, era Deus. Então mas ele tinha esse acima, poder de sim, persuadir, ó, se vamos escrever alguma coisa ele diferente. tinha, aqui. mas só que Não. acima dele sempre Tem existia um Deus. E Deus jamais ia Que permitir velava ele pra mudasse palavra as leis dele. dele. E sabe o que, que é Então- legal também, Dani? Quando você vê um filme, vê lá 1 Samuel, 2 Samuel, que conta essa história aí, e segue a Bíblia. É assim que eu faço. É que eu não sei onde é que tá aquilo da Bíblia. Gente, Eu tô lendo na obra, né? deixa eu só finalizar a nossa lei rapidinho, Sim, se sim. posso falar. Bem importante isso. É o seguinte, eu sempre ensino vocês que o povo saiu do Egito, não tinha lei, não tinha nada, que o Rino falou. Não tinha nada, não tinha ordem. Era, bagunça geral. Olhou um era do outro, já na noite se escondia, pegava escondido. Tudo que você imaginava, roubava, cobiçava, tudo que você imaginava. Então não tinha ordem. Deus começou da hora, ensinar eles. Para até eles começarem a aprender aquilo, demorou. Tá? Então Deus colocou essas leis, 613 leis. Tinha leis cerimoniais, para adorar a Deus, como servir o tabernáculo, já vejo já isso aí. Tinha leis civis, que é essas leis que a gente está falando aí, de boi, dessas coisas aí, e tinha leis morais, tá bom? Tem 3 tipos de leis. Tem a lei moral, continua pra gente hoje, entendeu? Cristo não aboliu essas leis, não aboliu a lei dele. Até mesmo para os gentios continua a morar. Os judeus até hoje em dia, 2025, eles seguem aí, vamos dizer, grande parte dessas leis. Quantas leis você falou que tinha? 613, tá? Eu não sei, conforme o costume deles hoje moderno, se Eles eles... seguem, mas não cumprem. Igual a gente segue as leis. Então, eles fazem o A gente melhor vive, deles mas para seguir então, muitas coisas, porque não faz parte da realidade deles, de boi, dessas coisas assim. Mas eles estudam e procuram seguir a lei de Deus do Velho Testamento, os judeus. é Tá igual bom? a gente sabe que não pode dirigir isso no celular. Exato. Você Eu não tô tenta, falando se mas eles você- seguem. Mas você tenta e não consegue. É o que eles As fazem crianças hoje. que Eles nascem, tentam. Então, as crianças lá que nascem lá, elas aprendem as 613 leis com 12 anos de idade. Aonde? Até 14, acho. Onde? Até 14 anos. Israel? As crianças Então, aprendem mas as então, 613 eles estudam essas leis, aplicam Vai o difícil. máximo Mas existe possível. tipo de- tem um ortodoxo, tem diferentes, né, judeus, né? Sim, mas a base é a mesma, né? É a Torá. A Torá é ali, é os 5 livros primeiros 5 livros de Moisés. Ah, tá. Então, tem os judeus modernos hoje, tipos de judeu, etc e tal. Então eles tentam seguir essas leis, tá? Até hoje conforme a realidade, né? Nós como gentios estamos numa outra realidade diferente, assim como na época de Jesus, os apóstolos, que tinham gentios que criam em Deus, né? Que Jesus colocou para eles que eles não estavam obrigados a seguir a lei de Moisés, esses detalhes de sábado, de mulher menstruada, essas coisas tudinho que tinha a lei, esses detalhes assim, né? As leis cerimoniais, por quê? Porque os gentios não iam ficar sacrificando animal no templo mais, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, então não precisa ter mais sacrifício, entendeu? Então os judeus que não creem em Jesus, até hoje eles tentam aí pensar nisso, não sacrificam mais hoje, por quê? Porque não tem tempo, já é uma exceção da lei aí, do moderno, né? Então, fazendo tudo para construir um novo templo aí, ó, que é o final dos tempos, né? Já tem tudo preparado, só falta colocar o pé no chão e expulsar os árabes lá de Jerusalém e fazer o negócio. Então, tipo assim, essas leis, a palavra de Deus, para muitos é seguida até hoje. Para nós gentios é uma outra realidade. Nós seguimos a lei de Cristo, que Paulo e os apóstolos ensinam. A lei de Cristo. Que Cristo modificou algumas coisas da lei. Ele falou, não adulterarás, mas se você cobiçar na sua mente, ali, ó, na mente já adulterou. Se você falar, não matarás, mas se você xingar o seu irmão com ira, você está cumprindo o mandamento, você está violando o mandamento, não matarás. Você está, como se estivesse matando a pessoa. Imagina só. Então, tipo assim, Jesus dificultou muitas das leis, mas claro que ele deu capacidade com o Espírito Santo, né? Já é diferente também. Mas assim, tem a lei de Cristo, vai ver no Novo Testamento muito falando. A lei de Cristo, a lei de Cristo, a lei de Cristo, toda hora falando. Então, leis, tanto do Velho Testamento, que continuam até hoje algumas, né? As leis morais e as cerimoniais, não tem, porque não tem sacerdote mais, não tem
Santo dos Santos. Então é tudo isso, né? Os animais, o tabernáculo, o templo. Mas tem leis cerimoniais, o quê? Tipo, espirituais de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar o Senhor, ir na casa de Deus, se reunir como igreja. Tudo que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram, entendeu? Então, tipo assim, tem leis para nós seguirmos espirituais hoje. A moral, que é esse não matarás, não roubarás, etc. Continua mesmo para nós hoje, tá bom? Então, tudo de acordo com o costume local, a época, mas a palavra de Deus, ela está acima de tudo. Amém. Nós temos que saber disso. E saber, né, identificar essas leis de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, que nós podemos guardar e não podemos, seguir e não seguir, de acordo com a palavra de Deus, né? Amém? Amém. Tem muito, vai dar um estudo só disso, mas Como vai ter Levíticos ainda, então... mas a gente ganha tempo lá na frente, tá investindo tempo agora na frente, tá falando sobre isso que já começou a falar, é importante, né? São coisas questionáveis, né? Então não tem como passar batido. É importante, porque às vezes tem tantas questões, entendeu? Tipo assim, Tem que entender. Então, aí a última coisa que fala também é sobre que Deus enviaria um anjo diante deles, né? Que durante o caminho Deus ia dar a ordem ao vontade anjo de para Deus, né? Meu estar Deus. na frente deles. Aí fala que Moisés vai até, depois de dar todos esses mandamentos, essas leis, ele tem um livro e ele vai no pé do monte com os líderes, com o povo ao redor e lê para eles o que Deus falou até aí. Aí é o capítulo 24, no versículo 7. Quem tiver pode ler, por favor? E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então eles concordam, eles ouvem o que Deus tinha falado, eles concordam. 24 Aí eles 7. Aí então fazem um altar ali no pé do monte, sacrificam. E Deus fala, então Moisés, suba no monte de novo, que ele iria dar os mandamentos, 10 mandamentos em pedra. Deus iria escrever na pedra. Mas isso que é a minha dúvida. Como é que escreve na pedra? Deus escreveu Deus na escreveu, pedra. é. Ele Foi o Deus escreveu. escreveu na pedra. O dedo assim, Qual a ó. referência, gente? Não, mas você vê pessoas que ouvem na pedra também. Não, mas qual a Dá pra- referência que fala Não, que tem foi aí, Deus? procura aí, porque se eu tirar aqui vai sumir. Mas alguma dá pra coisa. prova e não escrever na pedra, dá pra fazer. Tá bom. É. Dá pra escrever. Aí eles então fazem o sacrifício. O Josué e Moisés sobem um pouco, Josué fica, Moisés vai. Antes de subir, Moisés fala, Arão e Ur, que é esses dois que estão sempre do lado dele. Vocês ficam aí e liderem o povo. Ninguém tem isso aí, não. Nenhum museu tem isso aí, será? Não. O que foi que você falou? Essas aí quebrou. Essas aí quebrou. As primeiras quebraram, depois vai ter outra. Só que Moisés não sabia o quanto tempo ia ficar. Então Arão e Ur ficam responsáveis pelo povo. Josué sobe até uma parte do caminho e fica acampado esperando Moisés. Moisés sobe e Deus começa uma conversa longa com Moisés. Ele escreve na tábua e depois ele continua. Essa conversa dura 40 dias e 40 noites. Josué acampado e Moisés falando com Deus. De jejum. Aí no versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, nos capítulos, nesses próximos capítulos, essa conversa aí que eles tiveram. Deus fala detalhadamente, aqui ó, vamos lá no 25, 8, diz assim, Calma aí. capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus fala, ó, além de escrever aí, a gente tem o nosso contrato, as nossas regras, a lei, o mandamento. Eu vou te dar a instrução agora que vocês vão construir uma tenda, cada um de vocês tem uma tenda, vocês vão me construir uma pra mim, eu vou estar com vocês. E aí ele começa a dar os detalhes desse lugar onde ele iria morar, né? Começa pela arca, começa pela mesa, pelo castiçal, e a gente vai ver aqui, depois vou dar um zoom in pra ver. Essa daqui é a tenda. Tem a parte aqui, a parte santa, tem a parte, o santo dos santos. O véu. O véu que separa. Ele começa a falar cada parte disso daí, ó, cada tecido, Deus fala o material que ia ser feito, Deus fala o tamanho que ia ser feito, ele fala como as coisas vão ser encaixadas, ele fala tudo, exatamente como é para ser feito. E continua no 25, no 26, no 27, até o azeite, ó, vocês vão queimar o incenso, vocês vão ter um fogo aceso, o azeite é para ser isso tanto disso, essa medida disso, ele dá exatamente a medida como é para
detalhes. Ninguém podia reproduzir esse azeite para vender, para fazer nada. É uma fórmula que só podia usar no tabernáculo. E é interessante que antes disso, Deus tinha que se reportar a Moisés e Moisés reportar ao povo. Quer dizer, Moisés ia morrer, né? E ia ter que ficar fazendo esse meio de campo. Passando um líder. Aí Deus falou, não, eu vou estar, igual você falou, agora eu vou estar no meio de vocês. E vai ter que ter um ritual de ordem e de reverência para vocês entenderem a importância, porque agora eu não estou escolhendo um homem único, que era o Moisés que dava o recado. Agora vai ter, não todo mundo pode entrar, mas tipo assim, todo mundo pode se sentir participante da conversa com Deus, né? Porque se o cara vai lá e oferta, ele se sente participante diretamente com Deus, mesmo ele não indo lá e sacrificando. É um modo igual hoje em dia. Hoje em dia a gente tem o Espírito Santo, a gente ora e a gente é participante de conversar com Deus. Antes da tenda e tudo, não tinha isso. A gente dependia, o povo lá dependia de ter o Moisés falar o que Deus falou. Imagina, o pessoal ficava lá, e aí, o que ele disse? Tipo, né? Então, Deus já preparou. Para que isso? Era a maneira de falar, vocês, eu tô no meio de vocês. Só que eu não posso falar bem assim, bota um caixotinho lá, uma estátua e eu vou estar. Não, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter cuidado, tem que ser coisas especiais para vocês entenderem que eu sou especial. Porque o povo via cair negócio do céu, via fogo, via tudo. E ainda questionava, cara, como que Deus ia falar que ia estar no meio deles com uma coisa simples? Não? São coisas que se você parar para pensar, tudo faz sentido. Não tem como você falar, faz sentido, porque antes o cara ia morrer. Né? Então tudo é uma evolução de alguém que pensou realmente a longo prazo. Não é uma mente humana fazer essa cronologia. Não tem como uma mente humana, por mais sábio que fosse, conseguir escrever um livro igual a Bíblia, com a cronologia tão... Tudo se encaixar. Várias épocas diferentes. Entendeu? Com tanto tempo e pessoas e lugares e situações diferentes. Até Jesus. E aí você vê quando chega Jesus se ligar a coisas que... Entendeu? É difícil entender como que ainda há dúvida. A criação, você pode dizer que foi daí, foi começado a criar os templos, tipo, igreja, a partir daí foi começado a criar, tipo, os templos. Para Deus, a primeira igreja foi isso aí. Então aqui é a tenda toda como seria, né? Que seria separado em 2 compartimentos principais e Deus dá detalhe de cada coisa, o material que deveria ser usado, como deveria ser feito, até no montar e desmontar, porque como eles iam, né? Eles viajavam, precisava tudo ser desmontado e montado cada vez que tirasse, né? Então 25, 26, 27 e 30 dá cada detalhe de O cada que coisa. mais te chamou a atenção disso tudo aí, assim, que você fica? O que mais chamou a atenção vai começar aqui no 31. Me chamou muita atenção isso. Porque até aí, esse daí eu já sabia tudo. Aí no 28 e no 29 fala sobre os sacerdotes, né? Dá a roupa que eles deveriam usar, os rituais que eles deveriam fazer, as cerimônias, dá os detalhes, né? Arão seria o sumo sacerdote, seria como se fosse assim, tem a linhagem do rei, o filho assume, seria a descendência de Arão que faria esse papel de trabalhar para Deus como sacerdote, sumo sacerdote, e os levitas, as pessoas da tribo de Levi, seriam os responsáveis pelo tabernáculo, né? Manutenção, exato. Manter tudo. Carregar, né? Isso, carregar, todos seriam responsáveis por isso. E aí no 31 tem uma coisa que me chama muita atenção, que é Deus dá o nome de quem deveria fazer umas coisas. Eu pensei, meu Deus, imagina Deus chamar você. Botando pressão, vai. Não, mas não chama você. Então, pra fazer a minha comida especial, eu quero a Carol. E chama você por nome. Falando, eu quero essa pessoa, porque essa pessoa tem o dom de fazer isso. Ele chama a pessoa por nome. Ele fala, pra fazer isso,
vamos lá, Versículo 2. no 31, no capítulo, no versículo... Ah, não, calma aí. Não, vamos lá no que tá falando do... Deus capacitou também alguns Eu artesãos, né? esqueci. Vem no comecinho, quem acha aí o que ele fala o nome dos caras? Ele É, fala o nome da dois, pessoa. versículo Então, esse chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, e eu enchi com o Espírito Santo de habilidade e inteligência para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras e engaste. Para fazer invenções. A Ioiabe, filho de tribo, para trabalhar com ele. Ele dá toda a equipe. Uau, gente. Então, é muito interessante. Gente, eu não tinha lido esse. É muito interessante. Ele sabia o talento do cara e os caras são... Mas cadê o Escolhidos da pra cozinha? Eu não fazer. sei de falar, Carol. Aí no finalzinho desse 31, fala que Deus deu a tábua escrita pelo dedo de Deus. Então acabou aí, 40 dias, 40 noites, teve uma boa conversa, Moisés escreveu as instruções, Deus escreveu na Ele tábua. tava com fome? Aí no 32, Ele tava de jejum? Não é possível a pessoa tava, ele ficou Foi. 40 dias, 40 noites falando com Deus só. sem comer 40 dias e Ele 40 tava falando com Deus. Ele É, tava então, falando com imagina. Deus. Tava na glória, irmão. Tava na glória. Deus abriu o céu, mostrou o tabernáculo do céu. 40 Ele. dias também jejum. Ou Deus podia estar mandando É, 40 ninguém sabe. Aí o que acontece? Nessa demora aí, enquanto ele demora, o povo vai até Arão, que é o líder, e fala, ó, passou muito tempo, a gente não sabe nem se Moisés está vivo ou está morto, acho que Deus matou ele já lá, ó, não nada aconteceu, vamos fazer o seguinte, faz pra gente aí um ídolo, que a gente vai ter que continuar a nossa jornada, a gente precisa de uma imagem pra ir à nossa frente, né? Aí Arão fala, então me dá as coisas de ouro que vocês têm. Eles dão, ele vai lá e faz um bezerro. Eles começam a adorar, Foi. orar, fazer a maior Quando festa. Moisés desce, fica bravo pra caramba. Vocês estão malucos? Ela tava na glória, ficou na carne. Aí Deus fala, Deus ainda tá na conversa com Moisés. Deus fala assim, Moisés, desce lá porque o povo se corrompeu. Aí ele fala assim, ó, esse povo é um povo obstinado. Desce lá que o negócio não tá bom, né? Aí Deus fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou matar esse povo, que eles são muito obstinados, e de você eu vou fazer uma nação, a gente faz Israel de você. Moisés não tinha descido, ele tava só na conversa boa com Deus, ele não sabe o que aconteceu lá embaixo. Aí ele fala assim, não Deus, pelo amor de Deus, fala pelo amor de Deus, não Deus, não faz isso não, imagina, lembra a promessa que você fez pra Abraão? Não, nós somos descendentes, dá mais uma chance, você tirou a gente do Egito, o povo vai falar assim, ah, que Deus, tirei eles do Egito pra matar todo mundo no deserto, não faz isso não, por favor, não. Aí Deus fala, tá bom, então vai lá e desce, não vou fazer não, vai lá e desce. Aí 15 Moisés volta. Aí Moisés desce, encontra com Josué no meio do caminho e vão descendo. Eles ouvem o barulho. Aí Josué fala assim, gente, eu tô ouvindo barulho de guerra, porque a festa tava tão boa de adoração ao bezerro, que Josué fala assim, meu Deus, é o som da trombeta de guerra. Aí Moisés, que já sabia que Deus já alertou, né, falou assim, não, vamos descer que você vai ver. Quando chega lá, a cena que Moisés vê mais ou menos essa daí, ele se ira tanto que ele pega as tábuas que Deus escreveu e joga no chão e quebra no monte. Ele pega o bezerro, queima até virar pó, pega o pó de ouro do bezerro, coloca na água e faz todo mundo beber. Meu Deus. Aí ele vai e fala assim, Arão, por que você fez isso? Aí Arão fala assim, você não sabe que esse povo tá inclinado pra fazer o mal? Eu só joguei um monte de ouro lá e saiu isso. Querendo se livrar, né? Sim. Bicho cínico, cara. O negócio se fez. Tá igual Adão falando, a mulher que você me deu. Pois me disseram, faça para nós. Então eu lhes disse, quem tem ouro. Onde? Fala isso, aí ele fala assim, eu só Mais peguei na o ouro e frente saiu isso. Esse é o Ela entendeu que 32. o ouro É o 32. Só um parênteses aqui. Você for a pergunta da Carol que ela olha lá. Como que as estátuas tiram a glória de Deus? Me mostra até esse ponto, antes, o dia que eles adoraram a Deus com tanta festa. Não, Verdade. verdade. Me mostra depois, Verdade.
Olha isso. Porque ali começaram a fazer a ação da carne, o pecado começou a tomar conta, tá ligado? E até hoje muitas vezes é assim. Às vezes quando nós éramos do mundo, fazíamos loucura da balada, coisa e tal. Chega na casa de Deus, elas vão assim, falar, pelo amor de Deus, irmão, levanta a mão. Pelo amor de Deus, irmão, adora a Deus. É mó migué, irmão. Entendeu? Eu como pastor, eu vejo isso, de mim mesmo também. O quê? Como assim? Quando é pra balada, eu ficava loucão, gritava, pegava ela no forró, dançava e fazia um monte de coisa. Aí, Faz cidade não, tem outra mesmo. Vai dentro da igreja que todo mundo acha chato. Aí vai pra igreja. Pede pra bater palma, ninguém nem bate palma, né? entendeu? Tipo assim. A gente sabe que música movimenta. Se vai uma música legal, é normal. Tanto que às vezes quando é uma Não, música mas que você aí que gosta, tá, eu estou falando, você isso acontece até hoje, infelizmente. Muitas das vezes. Aparece tá. Fechei o parênteses aqui, vai lá, gente. Só mudou a imagem do bezerro, né? Aí o parente de novo, fala aqui. Ele tocou a bomba. Mas é verdade, isso daí que o pastor falou é verdade. problema de Eu, dançar também? então, não, mas é verdade. Eu, por exemplo, Davi eu dançava. nunca gostei de pagode, essas coisas. Nunca gostei. Mas dava carnaval, pô, Era tudo. parecia que eu amava aquilo lá. Dançar, não sabia dançar, mas ia pular. Ia lá zoar tudo. É. Mas você gosta? Não consigo ouvir a música, irrita meu ouvido. Mas você vai. É. Por quê? Pela bagunça, pela festa da carne. Né? Não é porque pela música, não é a música. Um ou outro gosta da música, daquele estilo. Mas há muitos, igual era, eu não gostava. Você vai num outro estilo, Olha, cara, dependendo verdade. do movimento ali, Eu lancei o você vai fogo estar e lá saiu pulando. esse Você gosta bezerro. disso? Nunca ouvi em casa. Sabendo a letra, nada. Então, isso E eles falaram que foi Pô, eu feito. gostava tanto de Arão, fiquei É. decepcionada com ele. Então, Mas eles aí falaram que fez o bezerro dos Moisés brincos de não, ouro. É. Mas haja brinco, né? Pra Muito, fazer um não, aquele bezerro. povo tinha muito ouro. Não, é porque quando eles Ah, saíram do ah, Egito, os egípcios estavam Por que querendo eles que ele vá fizeram embora. isso mesmo? Qual foi a ideia de fazer isso? Deus deu graça ao povo dele, aos olhos do Do Egito. bezerro, porque Aí eles tinham muito ouro. Ah, ok. Aí a ideia de não tinha nada pra fazer, o coisa foi de ouro. Eles pediram ouro e eles Não, fizeram. era porque eles iam continuar a caminhada e eles queriam um ídolo, um deus pra ir Aí na ela tá frente dizendo, por deles. que bezerro? Ah, podia ser um gato, cara. Aquele jogo lá Ah, e não, saiu. Não, mas tipo assim. Ah, porque eles esse- se viram abandonados que o Moisés estava lá em Moisés cima. morreu, Deus Vamos matou fazer. ele, vamos pegar um deus e seguir, vai ser nosso deus. Jura? O povo queria um Deus, mas ninguém falou do que era. Aí Arão teve a ideia de falar, vocês querem Pega então ouro. dar pendente, dar coisas de ouro que eu faço. A ideia foi de Arão. Então lhes Mas hoje disse, em quem dia, tem a ouro, mais tiro, acontece. eles deram pra mim, Toda hora eu lancei aparece o Deus fogo e novo. saiu esse bezerro. Ele mentiu e ainda fez o bezerro. É, Arão dá muita bala fora. Mas então, mas aí Moisés muda a conversa, faz o povo beber o ouro, fala, os idólatras vão morrer, começa uma guerra civil, Por quê? 3.000 pessoas morrem, são mortas ali. Aí tudo bem, passa esse dia, passa a noite, Moisés se acalma, ele fala pro povo assim, ó, eu vou subir no monte e vou interceder a Deus por vocês. Deus não foi chateado que ele quebrou a pedra. Não, então, vamos ver lá. Aí ele sobe ao monte e aí ele fala pra Deus, realmente... Matar os idólatras. Não, ele fala realmente o pecado era muito grande. Porque ele, quando ele tava conversando com Deus, ele Ele falou, não não, tinha perdoa. Ele tava bem. No dia seguinte ele falou, não, realmente o pecado é muito grande. Mas, perdoa. Aí eu no 32 fala assim, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então Moisés, a fúria abaixou e ele falou assim, não, perdoa o povo. Se você não perdoar eles, então risca meu nome do teu livro. Mas Como foi se por fosse isso que ele não entrou na Terra Prometida então. ele já tinha raiva passado. Ele levou Ele viu que pela ele é igual segunda aos vez, outros. batendo na rocha. Quem é? Fez por raiva. Moisés falando pra ele perdoar o povo. Aí Deus responde bem bonito, que é no 33. Quem tem aí? 32, 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Lala, você ouviu? Ai, gente. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do que falei a você. Eis que o meu... Calma. Vá Não, agora. Fala É com isso? Deus. É isso mesmo, é só porque Até o 33. Moisés fala assim, não, então você vai matar eles? Não, eu não quero, só eu. Então me desconsidera também. Aí Deus fala assim, não, eu só vou
riscar do meu livro quem errava. Tipo assim, ele não tinha errado. Sim. Então que ele não iria fazer isso, entendeu? Aí ele fala Nossa, assim, Deus tava bom. ó, continuem o caminho, mas eles vão ser castigados. Ele já avisa isso desde aí. Aí, no capítulo 33. O anjo de Deus irá diante do povo. Eita. Então, 33 continua, né, Moisés intercedendo e ele pede para ver a glória de Deus. Deus continua falando para Moisés, ó, vão continuando, eu já tinha falado, vai um anjo na frente, eu não vou mais ir com vocês. Vai um anjo aí na frente. Aí Moisés fala, Não é. bom, se o senhor não for, eu também não quero ir. Ou o senhor vai, ou ninguém vai. Exigente, né? Não, é ruim o anjo na frente, o anjo, eles iam errar, o anjo ia matar todo mundo. O anjo não tem misericórdia, não. Aí. Então aí Deus faz um deal com Moisés. Então fala assim, ok, mas então faz o seguinte: vamos pegar uma tenda, vamos chamar essa tenda da congregação, e essa tenda vai ficar fora do arraial que eles chamavam. Então vai ficar o grupo. Deus não vai estar com o grupo, Deus vai estar como se fosse nessa tenda fora. Então seria, eles fizeram um negócio, nem pra um nem pra outro. Mas Deus falou assim, não, se o senhor não for, eu não vou. Aí ele falou, não, eu não vou no meio desse povo, porque senão vou matar todo mundo no meio do caminho. Esse povo é obstinado. Então faz uma tenda fora. O que quer dizer e eu vou. obstinado? Obstinado é uma pessoa Focado. cabeça dura que vai fazer Teimoso. o que quer. Que Mas só Deus fa- tá em todos os lugares. Mas Ele vai obstinado estar Mas é pra pessoa, eu acho que, tipo assim, ter a... Ó, Deus tava com a gente. Ele manifestava um coluna de fogo ali, Deus Dan. tá fora, ele não tá aqui com a gente. Mas acho que é uma visualização. Tá em todo lugar mesmo, realmente. Mas o que tá falando aí então é que o Moisés, mesmo chateado, quebrou, mas é ele que pediu a Deus pra perdoar, ou foi Deus que pediu Na pra hora da Moisés? ira, ele quebrou, mas depois ele pediu, perdoa. E aí depois, Deus no fez próximo novas- capítulo, Mas vai aí ter Deus não novas. tava a fim de perdoar, não. Ele é bravo, cara. Então, vendo esse negócio lá, eu fiquei com medo de dormir. Mas veja, Eu não ia perdoar, não. Deus é muito bonzinho. ele fez por aquele povo. Gente, Deus é muito bom. Ele ia falar, quer saber? Cada um de nós aqui, no lugar de Deus, tinha matado Adão e Eva, feito outro Adão e Eva. Deus deixou vivo. Ixi. Não, a primeira vez que o povo abrisse a boca pra reclamar, Mas tinha matado. Eu também Na hora. Fulminado. Ia ter uns Fulminado. 1000 fulminados, depois eles iam ver eles. Deixa eu só ir, ó. Aí, nessa conversa, Moisés fala, eu quero ver a tua glória. E aí Deus fala assim, ó, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Aonde? Qual é esse versículo? Tá vendo 34, não? É no 33. Aí, 33. Ah, é se eu 18. sair... 18, não, Carol. Aí Deus fala que ninguém iria ver a glória dele e continuar vivo. Então, que Moisés ia ficar num lugar, Deus iria passar e Moisés iria ver de costas, assim, sabe? Um pouco da glória dele. Aí ele já ficou ok com isso, né? E aí ele fala no 34 para Moisés que ele ia fazer duas tábuas novas. Que escreveria novamente. Mostrar uma pedra, né? Com uma Aí- rachadura assim, até hoje no Monte Sinai lá, né? Aí Moisés fica maravilhado, ele tem essa experiência com Deus, de ver a glória de Deus, ele fica maravilhado. No 34:6, quem tem pode ler? Para vocês duas agora. Tá tirando a atenção do tio. 34:6. Para Ele lá, passou diante Eu tô de te Moisés vendo. proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, leal e fidelidade. Então, a gente pensa assim, ai, Deus bravo, mas você vê, as pessoas que estão vivendo lá, eles viram que não é não. Deus é muito bom, é difícil de irar. Aí ele vê isso e ele fala, Moisés fala isso, né? E aí Deus reforça a aliança que ele fez com o povo, dá outras instruções para Moisés e Moisés desce. Quando ele desce, o rosto dele tá brilhando e todo mundo se assusta, porque ele tava com um encontro tão grande com Deus que o rosto dele parece estar brilhando, né? E aí, para não assustar as pessoas, ele começa a usar o véu e ele dá as instruções que Deus deu pro povo. Aí Moisés já tinha perdido a esposa dele, mas já tinha um filho, não? Não, ele tava casado com os filhos Não, ainda. é Moisés. Tá, Moisés. Bloqueei até agora. Abraão que tinha morrido? Abraão veio primeiro de Moisés, né? Sim. Sim.
Aí no 500 anos. 35 fala como Moisés falou que, né, falou, a gente vai construir um tabernáculo para Deus, dá as instruções que Deus deu do tabernáculo. E ele fala, ó, cada um é para ofertar para o tabernáculo, porque precisava de tecido, precisava de ouro, precisava de prata, de tudo que é material. Ele falou assim, ó, cada um vai e dá o que quer para Deus. Aí eles dão, mas dão tanto que ele tem que falar, porque já tem mais que o suficiente. Aí no 36, no 37, no 38, ele detalha a construção do que Deus falou. Então, tudo aquilo, aquele tabernáculo todo que Deus tinha falado, ele vai dando detalhe de que foi tudo realmente feito como Deus tinha mandado. Sim. E aí no 39 fala das vestes também do sacerdote, que Deus tinha mandado usar aquela roupa especial. Cada detalhe, ele dá o detalhe de tudo, como Deus tinha mandado fazer. Foi feito. E por último, no 40... quando o tabernáculo fica pronto e a presença de Deus, né? Todas as partes ficam prontas, eles montam, aí a nuvem desce e fica sobre aquela tenda, né? Que é o tabernáculo, e a presença de Deus enche ali. Então, daí em diante, essa nuvem tá sempre ali em cima. Quando a nuvem levanta, eles sabem, é a hora de desmontar tudo que a gente vai andar. Aí eles andam e vão seguindo. Aí quando a nuvem para, embaixo da nuvem eles montavam o tabernáculo e eles sabiam, agora a gente tem que acampar. Aí a nuvem levantava. Não tinha nuvem, porque Deus Não, não a estava lá? nuvem de Deus, era a presença de Deus, estava ali sempre. Não, calma. E na época que eles ficavam levando o tabernáculo... Os 40 anos no deserto, a nuvem estava ali todo Tava lá? dia. Ah, Sim. É isso que eu queria saber. E o maná Engraçado, caiu também. Me chama a atenção pra saber se tem algum significado, porque também nessas séries que eu vi, toda vida que Deus aparece, cara, é trovão, É muita é coisa. escuridão, é raio, tipo, e aí também tá falando, então toda vida quando eu falo da presença de Deus é tipo assim. Mas ficava constante, a nuvem durante o dia. Mas E tem a algumas, entendeu? Tem alguma Simbologia É, de porque nuvem. tipo, toda vida que fala de Deus não fala a proteção e a presença dele acompanhando. Não, mas ela tá falando dos trovões, a É. buzina, coisa assim. Porque podia ser Ah, tá, do capítulo podia ser 19. assim, uma luz, podia ser um passarinho Ah, não. voando, alguma coisa mais graciosa. Mais light. Então, a visão foi assustadora. Um monte de voando, nossa, Deus tá vindo. Não, é. Tipo assim, Não, então, mas aí depois Deus se apresenta de outras maneiras também. Isso é a maneira para esse povo obstinado. É porque o povo é obstinado. Olha só, Dani. No capítulo 19. Essa é a máquina do tempo, Dani, pra mandar você lá pra aquela. Cara, eu fiquei muito. Capítulo 19, Deus mostra a glória dele assim no monte. A glória dele, trovões, buzina, fogo e tal. O povo ficou com medo. Falou, Moisés, fala você com a gente, não Deus. Ok? 32, o povo fez um bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés achava que Moisés tinha morrido. Deus morreu? O povo achava Não. que Moisés Então eles não tinham temor a Deus. Deus estava fazendo isso para eles terem temor. Não para fazer por amor, fazer por temor mesmo. Aí eles iam aprender como fazer por temor. Calma aí, deixa eu acabar de falar. Só um período de raciocínio. Eles tinham que aprender a servir a Deus pelo temor. Saber que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, poderoso, que todos os sinais que Ele fez, trazendo eles do Egito, etc. E Deus mostrou o poder dele ali. Para fazer, através de fazer pelo temor, eles vão aprender a amar a Deus na fidelidade. Temor é medo? Temor é medo? Temor é um medo com respeito. Não o medo de ficar com medo e tipo, um medo de como posso dizer? Que separar. Não o medo, tipo assim, por exemplo, você vê uma fera selvagem, um leão dentro de você fica com medo ali de morrer. Não é um medo assim, é um medo da reverência em honra a Deus, Foi isso entendeu? que eu senti ontem assistindo um negócio. É, Aí eu falei, eu não consigo poder, dizer, eu vou Deus. querer aceitar Deus só pra não. Porque tudo que eu vi que ia acontecer, eu falei, não quero isso aí não. Então, mas olha só, Vai ficar aqui, o povo pensou que Moisés tinha morrido, já foi fazer um bezerro. Mas eles sabiam que Deus não morreu. Olha só, então eles não tinham temor Gente, ainda. mas coitado, de repente as pessoas são tão ignorantes que achavam, de repente, ele não tinha. A gente precisa ver, ter a impressão de Deus. Não é que eles queriam adorar um negócio de hoje, pra eles aquilo ali era o Deus, entendeu? Não é que o Então, mas por isso que Deus manifestava assim, para mostrar a diferença. Eles conheciam no Egito bezerro, conheciam os deuses do Egito. Nós vimos aqui quando ela passou ali, tirando eles do Egito, cada praga era para confrontar um deus do Egito. Um deus sapo, um deus vaca, A praga das trevas, porque tinha um deus das trevas. E eles não saíam, você não viu um Egito à noite nas ruas. Porque eles tinham medo de fazer esse deus das trevas.
Então todas essas pragas, os judeus, os hebreus no Egito, eles são familiarizados com os deuses pagãos. Mas Deus estava mostrando o Deus Todo-Poderoso que manifestava. Não era uma estátua, não era superstição. Que é tudo em volta de superstição, porque não existia nada daqueles deuses, era tudo superstição do Egito. Então, para Deus mostrar algo real e poderoso para eles, imagina só, você como Deus, tem uma mentalidade. O povo ignorante, burro, sem ordem, sem nada, ele tinha que fazer uma ordem de acontecimentos para o povo começar a entender e a aprender. Mas eu não julgo eles, porque imagina assim, pô, o cara não tá bom, mas isso até foi bonito, vamos fazer um negócio aqui, já chegar e ver, ó, a gente tá com o nosso Deus aqui, já levando na frente, abrindo os caminhos, entendeu? Tipo assim, não que aqui eles iam adorar uma peça de ouro, mas aquilo ali simbolizava o Deus que eles acreditavam, entendeu? Pô, eles estavam chamando atenção. Mas se isso não tivesse acontecido logo depois de Deus ter falado com eles, ó, Não tem outro Deus, não faz imagem nem de mim, nem de ninguém. E aí logo em seguida, se não fosse logo em seguida, eu até falar, mas eles foram lá 2 vezes, eles concordaram, não, a gente aceita. E aí depois, logo depois fazer isso, porque eles já sabiam que era isso que eles viviam, imagens, um monte de Deus, é isso que eles viviam no Egito. Então, tipo assim, eles voltaram pro que eles aí é no começo do tabernáculo. nova. Quando Deus foi para Salomão lá, aí Salomão fez o templo, Deus manifestou a glória dele da mesma maneira, com fogo ali, era uma glória tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Todo o povo se ajoelhou e adorou, porque eles já conheciam a Deus. Não tinha mais com medo, mas sim uma reverência em adoração, entendeu? Então eles aprenderam. Vai aprendendo, entendeu? Tipo assim, Deus que sabe todas as coisas, ele escolheu um caminho para fazer as coisas. Então falou, ok. Quando Jesus morreu também, escureceu tudo, começou a trovão. Teve e tal. trevas e na aí, terra. o pessoal, Terremoto. Ele era Deus. Eles temeram, né? Até os romanos, né? O romano estava na Pedra Cruz ali, um dos capitões viu tudo aquilo e falou, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Um detalhe interessante, nos dias de hoje, A verdade. quando a gente está na casa de Deus e tem um momento de oração muito forte, que várias pessoas sentem a presença de Deus real, o Espírito Santo ali, qual é a fala das pessoas? Desceu fogo do céu. As pessoas não conseguem ficar em pé, as pessoas caem no chão em adoração a Deus. É diferente de você não fica lá. Não tem como você ficar na presença de Deus, sentir o poder de Deus e tá vendo beija-flor. Não tem. É algo muito poderoso. É muito diferente. Eu não julgo, mas quando você vê pessoas adorando a Deus que não são cristãos, há uma paz, e Deus é muito mais do que essa paz. Deus é paz, mas Deus é temor, é força, é fogo, é algo que não deixa a gente ficar... Que transforma por dentro. Se transforma por dentro. Por isso que quando a gente está na presença de Deus, há quebrantamento, as pernas não ficam firmes. Por quê? Porque você, é como se fosse fisicamente uma pressão em cima de você, te jogando você para baixo. Dani, a primeira vez que eu senti isso, eu tava grávida do Ana Lu. Você lembra como eu tava grávida? Você lembra de mim grávida? Não me viu grávida. Eu tava assim, muito grande. Muito grande. Tava assim, bem grande mesmo. Você tá entendendo? Eu engordei 35 quilos. Aí que você finaliza. Aconteceu isso daí que Ian falou. Minhas pernas, no meio do culto, eu caí, ajoelhada no chão. Lembra, pastor? E a Carla Nespoli, lembra da Carla? Carla me segurou. E a Carla assim, ela tá passando mal, E eu me tremendo toda. Eu tava ali com a presença do Espírito Santo totalmente entregue ali. E você realmente perde as forças. Só não tava falando em língua. Engie, só voltando aqui um pouquinho, a primeira vez que Deus dá um mandamento, Deus escreve. Ele dá O segundo mandamento foi Moisés que escreveu. Eu achava que era isso, mas depois eu acho que eu vi que Deus não escreve. Ele escreve, ele manda Ele fazer preparar a tábua. tábua. Moisés fez Eu as tábuas. achava Mas Deus que... que escreve. Então é tábua ou é pedra? Não, mas Moisés tábua que ou escreve, pedra? não? Não. Moisés malha Eu as também tábuas. achava É isso. tábua ou é pedra?
Aqui as novas. É tábua de Tábua. pedra. Dá-lhe as primeiras pedras, e nela escreverei as palavras que É. estavam na primeira Eu tábua. também, eu sempre ouvi falar isso. Aham. A primeira Deus escreveu, mas a segunda não. Ele quebrou por quê? Só que depois que eu vi que o trabalho dele é preparar a pedra. Né? Não Que era não mó trampo, né? É, você Você quebrou preparar a uma madeira já é difícil, mas uma pedra. Não é? Lá no. Ixi, Com as ferramentas da época, né? E pra carregar isso, né? Mas aí então o 40 acaba assim, esse livro acaba dessa maneira, né, Simples falando assim. sobre a nuvem. E Maná caiu 40 anos, nuvem tava ali 40 anos, chinelo e roupa durou 40 anos, até chegarem Imagina, na eles terra. atravessaram o Rio Jordão, parou tudo na hora. Só pra depois, né, eu tô lendo devagarinho, só pra não me perder, porque como eu tô vendo essas coisas, esses vídeos e tal, tá falando muito ainda de Abraão. Não tá falando de Abraão. Quando que chegou Moisés, então? Como é que foi? Porque em Gênesis era Abraão. Sim, E aí Abraão foi um dos quando apareceu primeiros. Moisés? Vai lá, gente. Então, Abraão, depois o filho dele é Isaac, depois Jacó, depois José, que aí ele fica um poderoso no Egito. Quando ele morre, tem muito israelita no Egito. E ele morre, ele que era poderoso. Aí os israelitas vão perdendo poder, perdendo poder. Quando Moisés nasce, 400 anos depois, os israelitas já eram escravos dos egípcios. Já tinham perdido tudo. Então ele nasce nesse 400 anos. contexto. Tudo que Abraão construiu. Ah, 400 ou 900? 400. José, tudo que José construiu. É. Que José foi vendido, Mas ele virou um rei. aí virou, era muito inteligente, revelava sonho, tarará, virou homem de confiança. Homem de confiança, ele pegou e falou, Faraó. vou trazer meus parentes, vou trazer pra cá pra morar perto de mim. Aí os israelitas foram morar lá no Egito. Só tinha 70 pessoas. E José era o poderoso, então os israelitas ficaram ali, foram se multiplicando. José morreu, eles foram se multiplicando, os egípcios falaram, esse povo aí, ó, daqui a pouco eles mandam na gente, vamos escravizar eles antes que eles mandam na gente. Então foi assim que Então viraram foi escravos. assim. Então, os profetas foram Abraão, aí Patriarcas, depois Moisés, patriarcas. patriarca. Aquele que deu origem ao povo Abraão, judeu. Isaac, Jacó, José e Moisés. E Moisés. Você vai ver na Bíblia sempre falar Aí o depois Deus de começa- Abraão, Isaac e Jacó. É isso que eu queria Entendeu? começar a anotar, tá? É de Jacó as 12 tribos. E José era uma das tribos. Os 12 filhos, né? Uma vez tu deu aquele exemplo que deu na igreja, tu falou, Uhum. deu um Aí os irmãos ficaram com inveja de resuminho, José, vendendo ele como escravo, E né? começar a pegar um livro e juntar as datas. Isso. Aí depois os profetas vão começar a vir depois, então. Os profetas são depois. Porque eu tô tentando desfazer um nó na minha cabeça aqui. Isso é difícil, né? Essa cabeçona aí. Qual mundo é o capítulo 34, verso 28 lá? Taline, você acha melhor desligar aqui a gravação? Pode Deixa. ligar. Agora vai nas dúvidas. Ô, Carol, sacanagem. Tá, vamos desligar aqui, pessoal. Deus abençoe vocês. Deixa eu sacar.